bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua família. Estamos aqui em mais um resumo dos livros do Antigo Testamento. Uma visão geral do livro de Eclesiastes. Eu peço a todos, por favor, que se inscrevam no canal. Estarei orando diariamente pela vida de cada inscrito. Ative as notificações na aba Todas para receber as minhas orações diárias, meus vídeos informativos históricos. Deixa seu like para que o YouTube entenda que é um bom conteúdo e divulgue o canal. E compartilhe essa mensagem para parentes, amigos, familiares, irmãos, porque todos precisam sempre da palavra de Deus em suas vidas, tudo que envolve o nosso Senhor. Você estará semeando na vida de alguém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te ampare. Vamos então para uma visão geral do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes faz parte da literatura de sabedoria da Bíblia. E começa com esta frase, as palavras de Cohelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Em hebraico, a palavra Cohelet significa alguém que reúne as pessoas. E nesse caso é para aprender, então é frequentemente traduzido em português como o professor, o mestre. E o mestre supostamente é um filho ou um descendente do rei Davi. E portanto há ideias diferentes sobre quem essa figura poderia ter sido. Muitos pensam que se refere ao rei Salomão, outros talvez a um dos últimos reis da linhagem de Davi. E há ainda quem pense que, na verdade, é um professor israelita que adotou uma identidade semelhante a Salomão para auxiliar no ensino. Qualquer um desses pontos de vista está correto. O segredo é reconhecer que o mestre é uma personagem no livro e é diferente do autor do livro, que permanece anônimo. Então, ouvimos a voz do mestre durante a maior parte do livro. Mas, na verdade, é uma voz diferente, a do autor, que nos introduz ao mestre na primeira frase. E no final, essa mesma voz conclui o livro resumindo e avaliando tudo o que o mestre acabou de dizer. Portanto, o autor é alguém que quer que ouçamos tudo o que o mestre tem a dizer, que nos ajuda a processar a informação que recebemos e formar a nossa própria conclusão. Então, o que o mestre tem a dizer? Bom, o autor resume a mensagem básica do mestre no início e no final, e é tudo revel. Tudo é totalmente revel. A maioria das Bíblias em português traduzem essa palavra, revel, como sem sentido, mas isso não capta bem o âmago da ideia. Em hebraico, revel significa literalmente vapor ou fumaça. E o mestre usa essa palavra 38 vezes no livro como uma metáfora para descrever como a vida é, em primeiro lugar, temporária ou fugaz, como um fio de fumaça. Mas em segundo lugar, também como a vida é um enigma ou um paradoxo. Como a fumaça parece sólida, mas quando você tenta agarrá-la, não há nada nela. Então, há tanta beleza ou bondade no mundo, mas bem quando você começa a aproveitar delas, surge a tragédia e tudo parece explodir. Bem, todos nós temos um forte senso de justiça, mas coisas ruins acontecem a pessoas boas o tempo todo. Então, a vida é constante e imprevisível, é instável, ou nas palavras do mestre, é como seguir o vento, revel. E isso é um pouco deprimente. Então, por que ele está dizendo tudo isso? O objetivo básico do autor é marcar todas as maneiras em que tentamos construir significado e propósito para as nossas vidas à parte de Deus, e ele deixa o professor desconstruí-las. Assim, o autor pensa que passamos a maior parte do nosso tempo investindo energia e emoção em coisas que, eventualmente, não têm significado duradouro. E ele deixa o mestre nos dar uma lição dura da realidade. Você pode ver isso com mais clareza nos poemas de abertura e de encerramento, que focalizam primeiro no tempo e depois na morte. Então, o mestre diz: você pode passar toda a sua vida trabalhando e alcançando grandes feitos, achando que isso dá significado à sua vida, mas você deve parar e considerar o passar do tempo. Porque para todo o esforço humano que existe no mundo, no final de contas, nada muda. Com certeza, desenvolvemos tecnologias e construímos nações que sobem e caem, mas vai escalar uma montanha e vê se ela se importa. Já existia muito antes de qualquer um de nós existir e continuará existindo muito tempo depois de nós. O que quero dizer é que ninguém vai se lembrar de você, nem de nada do que você fez daqui a 100 anos, mas aquela montanha continuará existindo.
E as ondas estarão quebrando na praia, e o sol irá se levantar e se pôr. E assim o tempo acabará por apagar você e eu, e tudo aquilo com que nos importamos. E se isso não é deprimente o suficiente, o mestre também não para de falar sobre a morte durante o livro inteiro, mas especialmente nesse poema perto do fim. Ele diz que a morte é o grande equalizador e torna inútil a maioria das nossas atividades diárias. A morte devora os sábios e os tolos, os ricos e os pobres. Não importa quem você é, o que você fez, seja algo bom ou ruim, todos vamos morrer, e isso é inevitável. Assim, com essas duas ideias em mãos, o mestre passa a considerar todas as falsas esperanças e as atividades onde investimos as nossas vidas para encontrar significância, como riqueza, carreira, status social ou prazer. Então, você acha que trabalhar duro fará a sua vida valer a pena? Pense no estresse e no preço que isso causa em você, toda a ansiedade e as noites sem dormir. E no momento em que você realmente ganhar alguma riqueza, você estará muito velho para aproveitá-la. E então, quando você tiver que repassar a sua riqueza para alguém, pode ser alguém que nem se importe com qualquer coisa que você fez. Ou talvez você pense que o prazer fará a vida valer a pena. Vá em frente, viva as suas férias, viva para as festas de fim de semana. Segunda-feira sempre chega. Revel, tudo é totalmente revel. Então, o que o mestre defende é que nos tornemos hedonistas puros ou relativistas? Bem, isso seria maravilhoso. O mestre reconhece que as ideias dos provérbios, viver pela sabedoria e pelo temor ao Senhor, realmente têm vantagens. Em geral, a vida provavelmente será melhor para você. Mas veja que o problema é que mesmo vivendo pela sabedoria e pelo temor do Senhor, eles também são revel porque não garantem uma vida boa. Pessoas boas morrem tragicamente, pessoas horríveis vivem muito e prosperam. Há muitas exceções e até mesmo a sabedoria é revel. Mais uma vez, não quer dizer que é sem sentido, mas sim um enigma. A sabedoria não funciona da maneira que você acha que deveria funcionar o tempo todo. Então, qual é o caminho a seguir no meio de todo esse revel? E aqui, paradoxalmente, o mestre descobre o segredo para desfrutar verdadeiramente da vida debaixo do sol. É aceitar o revel. É reconhecer que tudo na vida está completamente fora do seu controle. Em cerca de 6 partes diferentes, em alguns dos momentos mais sombrios do seu monólogo, o mestre fala sobre o dom de Deus, que é o gozo das coisas simples e boas da vida, como a amizade ou família, uma boa refeição ou um dia ensolarado. Você não pode controlar essas coisas, certamente não são garantidas, mas essa é a beleza das coisas. Quando eu adoto uma postura de confiança total em Deus, eu experimento a liberdade para simplesmente aproveitar a minha vida como ela realmente é, não como eu acho que deveria ser. Porque até as minhas expectativas sobre o que a vida deveria ser são revel, tudo sob o sol. E assim as palavras do mestre chegam ao fim. Aqui no final o autor fala de novo e conclui tudo. Ele diz que é importante que ouçamos as palavras do mestre. Ele as compara com um cajado de um pastor com um aguilhão, uma ponta que pode doer quando cutuca. Mas ele diz que o mestre está tentando te cutucar para que você se mova na direção certa, em direção a uma sabedoria maior. O autor então nos adverte que você pode realmente levar as palavras do professor longe demais, e poderia passar toda a sua vida enterrado em livros tentando responder aos enigmas essenciais da vida. Não faça isso, ele diz, pois você nunca conseguirá. E assim, em vez disso, o autor oferece a sua própria conclusão. Tema a Deus e siga os seus mandamentos. Esse é o dever dos seres humanos, pois Deus irá julgar tudo aquilo que fazemos, toda coisa oculta, seja boa ou má. E assim, o autor acha que é bom deixar o mestre desafiar as suas falsas esperanças e lembra que o tempo e a morte fazem com que a maior parte da vida esteja completamente fora do seu alcance. Mas o que dá um verdadeiro significado à vida é a esperança do julgamento de Deus, a esperança de que um dia Deus irá limpar todo o conhecimento e trará a verdadeira justiça ao nosso mundo. E é essa esperança que deve alimentar uma vida de honestidade e integridade diante de Deus, apesar do fato de permanecer confuso com a maior parte dos mistérios da vida. E essa é a sabedoria do livro de Eclesiastes.